aula da gente. Hoje a gente vai continuar, né? Na verdade vai retornar, né? Ver aquela parte de desenvolvimento no Arena. Então, na aula de hoje, né? A gente só tinha visto anteriormente os conceitos básicos lá do software Arena. Na aula de hoje a gente vai seguir com esses estudos lá no nosso software Arena. Para começar, eu já vou postar o slide que eu vou trabalhar hoje na aula. Acabei de postar ele aí no Google Classroom. E também eu já vou postar uma atividade que vocês vão desenvolver junto comigo durante essa aula. Então, enquanto eu vou introduzindo o tema, vocês já vão abrindo aí o software Arena de vocês. Que, enquanto isso, eu só vou dar uma rápida introdução sobre quais são os elementos que a gente vai ver na aula de hoje. E são elementos que a gente já conhece, na verdade, assim, por a gente já ter aquele conhecimento, né, na nossa formação, né? A gente que é de engenharia, né? Vocês já devem ter relembrado um pouquinho, né? Todo aquele assunto que a gente viu em ciência da computação, né? Então, toda aquela parte de lógica, de algoritmo, né? Vai lembrar um pouquinho um dos blocos que a gente vai ver hoje do Arena, né? Que seria o bloco Decide. Esse bloco Decide, basicamente, ele estaria representando aquele se que a gente está acostumado a ver, né? Então, ela acaba tendo essa semelhança com ele. Mas, para a gente não perder tempo, eu vou compartilhar aqui a tela do slide para que a gente possa estar acompanhando isso. Então, eu vou só introduzir rapidamente, né? Esse slide, para quem quiser acompanhar, né? Acabei de disponibilizar ele aí no Google Classroom. E como eu falei, hoje a gente vai avançar um pouquinho nesse segmento de desenvolvimento, né? De criação de modelos no Arena. Para a gente avançar nesse modelo, é interessante que a gente acabe aplicando nos modelos que a gente desenvolve esse conceito que a gente chama de estação de trabalho. Essa estação de trabalho, ela vai acabar representando muito bem as fases que tu tem dentro do teu processo. Então, a gente vê diariamente, né, quando a gente pega alguma rotina, né, para executar essa rotina, a gente tem aqueles passos. Só que a gente for detalhar esses passos, né, basicamente cada passo não é apenas a execução daquele passo, né? Muitas vezes tu tem uma preparação antes da ação e depois que tu executa o passo, tu tem que encaminhar isso que tu desenvolveu para outro passo. Então, essas estações de trabalho funciona fazendo analogia aí, né? Tu tem uma fábrica, uma linha de montagem, tu tem
os setores, cada setor é responsável por uma tarefa. Então, esses setores é o que a gente vai chamar no Arena de estações de trabalho. Essa coisa também, você está criando as estações de trabalho, vão facilitar um pouquinho mais para frente, quando a gente estiver desenvolvendo modelos mais complexos, para a gente tanto observar e coletar valores de variáveis, né, dentro de cada estação de trabalho, como também vai acabar auxiliando a gente quando a gente for fazer uma animação desse modelo. Então, na aula de hoje, basicamente, a gente vai ver dois novos blocos, né? A gente vai falar do station, ou seja, a estação de trabalho em si, né? Que aí no slide a gente tem aí um rápido resumo dele, mas ele vai funcionar justamente como o bloco que vai justamente indicar o passo a passo que tu tem no teu modelo, né? No teu processo, enfim. E a gente também vai ver esse bloco do decide. Eu já vinha falando dele um pouquinho antes, né? Esse bloco decide vai funcionar como um condicional. Por exemplo, que a gente vai ver na aula de hoje, a gente vai ver, por exemplo, uma produção em que tu tem uma checagem para ver se o que foi produzido está dentro do parâmetro, ou seja, tu vai fazer um teste de qualidade ali. Então, vai existir uma porcentagem de peças, né, que ela vai seguir por outro caminho, que seria o caminho de ser refatorada. Enquanto outras, a maioria, né, que vai estar ok, ela vai seguir em frente. Então, repara que é uma condição, vai depender da análise ali. Então, já a gente vai estar vendo com mais detalhes isso daí. Para facilitar, eu já queria que vocês fossem aí para o slide 6, porque o que é que a gente vai ter? Para facilitar, aqui na minha tela do Google Meet, eu vou compartilhar minha tela do Arena, para vocês irem acompanhando. Se vocês quiserem ir vendo o texto que eu estou trabalhando, está justamente nesse slide que eu acabei de postar para vocês, que é o meu slide 6. Então, o que é que eu vou trabalhar nessa minha aula, né? Como eu falei, eu vou inserir dois novos blocos, né? O bloco do station, basicamente ele vai estar compassando, né, o meu modelo, e meu bloco do decide, que a gente vai aplicar ali para fazer uma condição de trabalho frente àquilo ali. Só para deixar claro, né, vocês viram que além de eu postar o slide lá no Google Classroom, né, eu postei uma atividade, ou seja, vocês vão desenvolvendo junto comigo agora esse trabalho e isso. O slide aula 7, Patrícia. Aí nesse slide da aula 7, tu vai para o slide número 6, e nesse slide 6 é onde começa a questão que a gente vai estar trabalhando. Então, nesse esquema de trabalho hoje da gente, né, a atividade da gente vai ser vocês me ajudarem na construção dessa tarefa. Então, quem está acompanhando a aula agora ao vivo, pode ver que eu abri lá uma atividade. Então, quando a gente finalizar esse trabalho aqui, vocês anexam lá o que produziu e já vai contando essa avaliação, né? Então, só lembrando, né, que a avaliação da gente, né, a V1, vai ser uma avaliação continuada, né? Então, todos os exercícios que a gente está desenvolvendo no Google Classroom estão valendo para compor a nota. Mas, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui do meu Arena. Professor, eu não vou conseguir mandar hoje para o senhor. Vamos falar.
Tem alguém querendo falar? Oi, professor Lauana. Oi, Eu diga não vou aí. conseguir mandar hoje para você. Tá ouvindo? Tô ouvindo, tia. Oh, Por quê? eu não vou conseguir. Escuta, eu não vou conseguir mandar hoje porque eu tive que resetar o computador e o aplicativo. Aplicativo não, né? O Arena eu desinstalei. Tô tentando baixar aqui, mas ele é pesadinho. É, Acredito que demora. sábado ou sexta-feira que é feito. Enfim, Não, acredito que sexta-feira tenha mandando. Tem algum limite para hoje, não, né? não, o Eu vou indicado era hoje, acompanhar né? hoje. Mas beleza, se não conseguir, se não der Então, tempo de mandar até o fim da aula, você manda depois. Não tem bronca, não. Eu venho aqui tá também no bom. Obrigada, chat que professor. alguém falou. Ô, Ah, professor, e oi. eu também, eu consegui baixar ele, mas eu não consegui instalar ele no meu computador. Tá dando um problema aí repentino e eu não estou conseguindo resolver. Ele tá Hum, baixado, mas eu não consigo instalar ele. hum. Aí eu tô Ah, até com qual é outro o exercício problema? pendente ainda por isso. Uhum, qual é o problema que tu tá tendo durante a instalação? Ele fala na questão lá de 32 e 64 bits, mas aí eu não consegui ver. Aí eu vi que meu computador era 64, mas mesmo assim eu não consegui resolver esse problema. Aí ele Uhum, tá instalado, mas não tá, ou tá baixado, mas não consegui instalar. E fica foi dando um pronto. erro direto. Eu tenho que levar para o Então, eu professor acho que mais. tu baixou uma versão de arquitetura diferente da tua máquina. Tipo, tua máquina é 64, né, pelo que tu disse. Isso. Então, tu tem que baixar a versão de 64 bits. Então, tu dá uma É, olhadinha, qualquer eu coisa tu faz o creio que download de novo. eu creio que eu tenha, que eu fiz mais de uma vez. Eu creio que eu tenha colocado 64. Agora não sei o que é. Tem que Uhum. ver com uma pessoa que entenda melhor. Pronto, tranquilo então. Mas, de toda forma, vocês acompanham aí e já ficam de olho para enviar essas atividades, né? Porque esse mês a gente está fechando essa primeira nota, né? Então, é interessante que vocês fiquem atentos a isso para não ficarem mais prejudicados em questão disso. Mas vamos lá. Acho que Certo. todos os outros aí já estão com, estão com a arena em dia. Então, vamos lá. A gente está vendo aí esse ambiente do Arena, que a gente está acostumado a trabalhar com eles, né? E qual é a proposta de hoje em dia, né? A gente vai simular, né? Vai criar um modelo de uma fábrica de roupa. É interessante vocês prestarem bem atenção nesse modelo que a gente vai estar desenvolvendo hoje, porque esse modelo ele vai ser incrementado toda aula. A gente vai ir colocando alguma funcionalidade, alguma coisa nova nesse nosso modelo. Então, fica de olho, tenta prestar atenção, por isso que a aula hoje tá sendo gravada certinho, para que ninguém saia prejudicado, visto que, por exemplo, esse modelo que a gente vai construir hoje, próxima aula, a gente vai estar incrementando esse modelo, com as novas funcionalidades que a gente for vendo do Arena. Então, vamos prestar atenção. Como eu falei, né, a gente vai ter uma fábrica de roupa. E o desafio que o cara colocou, né, para esse modelo é fazer com que, nesse meu modelo de simulação, eu consiga produzir por dia 40 peças de roupa. Então, a gente tem todas as informações que ele dá aí no slide, e a meta, né, é a gente ver se com esses dados que a gente tem, a gente consegue chegar na produção de 40 peças de roupa por dia. Primeiro ele vai falar, né, que o processo aí de costurar a roupa, né, de construção da roupa, são basicamente três fases, ou seja, são três estações de trabalho que a gente vai ter. A gente vai ter o corte do tecido,
A gente vai ter a costura dessa peça de roupa e a gente vai ter a inspeção dessa peça. Ou seja, ver se tudo, se ela foi costurada, está no padrão, não tem nenhum defeito, não tem nada de errado com aquela peça. Então, tem uma inspeção. Se tiver tudo certo com essa peça, então ela é liberada ali, né, para ser empacotada, né, e para o estoque. E se tiver algum problema, né, de costura, foi identificado algum problema nessa inspeção, então essa peça de roupa vai voltar para a estação de trabalho da costura. Obviamente ela não vai voltar para a estação de trabalho de cortar o pano, né, que não tem nada a ver, né, o pano já está cortado. Volta ali para o estado da costura e a costureira vai dar um jeito para melhorar aquela peça. Então ela, quando sair, aí segue o caminho normal, né? É verificada de novo, se tiver ok, estoque, se não, volta para a costureira de novo até que ela fique ok. Então, a gente tem isso daí. Outra coisa que eu falei, esqueci de explicitar, na verdade, né, quando a gente está falando de estações de trabalho, repara que toda vez que a gente fala de estação de trabalho, a gente fala desse intervalo que a gente tem, né, de um passo para o outro, né, para facilitar, né? E nesse exemplo eu coloquei até uma característica, né? Por exemplo, naqueles modelos anteriores que a gente vinha trabalhando, né, a gente não considerava, por exemplo, né, o tempo que o cliente levaria, né, para se deslocar, né, para sair da entrada do ponto de atendimento até ele ir se deslocando, ou seja, ir andando até chegar na fila. Então, sair da fila e ir andando até a boca do caixa. A gente não considerou esses tempos, né? Aqui, né, como é um modelo de fábrica de roupa, a gente vai colocar aí um tempo de carregar, né, a peça de um local para o outro, né? Então, lá no slide eu coloco que o tempo que tu leva para tirar as peças de onde elas são cortadas, para tu levar até chegar na bancada da costureira, tu gasta 2 minutos. Para tu pegar essa peça da costureira e levar até a inspeção, esse deslocamento, mais 2 minutos. Se for trazer de volta para a costureira, então, esse deslocamento para voltar, 2 minutos também. Então, eu coloquei aí um intervalo de deslocamento, né? Ou seja, tu deslocar a peça de um local para o outro de 2 minutos. Então, esse tempo também tem que estar sendo mensurado, né, na minha simulação. E também eu falei, né, que a gente vai ter, né, a gente tem a meta aí, né, de 40 peças de trabalho no dia, a gente vai considerar que a gente vai estar trabalhando 10 horas esse dia, ou seja, vai estar trabalhando 600 minutos. E aí a gente vai ter que ver, né, como é que a gente começa o nosso trabalho, né? Primeiro, né, a gente está aqui com esse bloco do Arena, espero que todo mundo esteja vendo direitinho. A gente sabe que os nossos modelos, né, eles sempre são iniciados com meu bloco Create, né? Nesse meu bloco Create é onde eu sempre inicio os meus processos dentro do Arena. Se eu for ver, né, o enunciado aí, né, desse exercício que a gente falou, a gente quer ver se a gente consegue produzir, né, 40 peças de roupa nesse espaço de tempo. Então, repara que a lógica aí é um pouquinho diferente. No esquema anterior, né, eu não delimitava, né, a quantidade de clientes que eu iria atender, né? Então, quando a gente ia preencher lá
nesse bloco de informações, né? A gente basicamente colocava, né? Tá chegando cliente a cada 10 minutos, por exemplo. E dava ok, pronto, tava feito esse nosso modelo. Só que para esse nosso trabalho, né, a gente quer observar que essas 40 peças de roupa ser produzidas nesse espaço de 10 horas. Então, para isso, a gente vai ter que mudar um pouquinho esse nosso início, né, de corte, né, das roupas. Então, ao invés de a gente estar trabalhando com uma coisa exponencial, né, então está chegando aí clientes a mais ou menos 10 minutos, não vai ser isso. A gente está trabalhando com constante agora. A gente está trabalhando com uma constante de que a gente vai ter, né, chegando de uma vez, né, repara que esse campo aqui é o número de entidades, a entidade, no caso, que eu vou ter nesse meu sistema, vai ser a entidade peças de roupa, né, que é ela que vai andar pelo meu esquema todo, né, pelo meu modelo todo, né. Naquele exemplo anterior, minha entidade era o cliente, né, que era o cliente que chegava, era atendido e ia embora. Aqui, minha entidade é minha peça de roupa. E como eu falei, meu desafio é fazer com que 40 peças de roupa cheguem de uma vez. Então, qual é o nosso desafio, né? Obviamente, nesse outro campo aqui, né, não vão ser mais chegadas infinitas, né? Por exemplo, feito o exemplo anterior, né? Eu deixava infinito porque, tipo, enquanto eu tiver com minha loja aberta, eu estou recebendo cliente para ser atendido. Nesse caso aí, vai chegar 40 peças de roupa uma vez. Que é justamente para ver se eu consigo dar conta, né, de 40 peças no meu esquema. Então, por que 40 peças? Imagina aí que a primeira fase da gente é a de cortar o tecido. Então, imagina aí que, né, que uma peça de tecido daquela a gente consegue produzir 40 peças de roupa. Então, a meta dele é, por dia, consumir uma peça de tecido dessa. Então, vamos lá. Vamos colocar aí que estão chegando, né, 40 peças de roupa para serem produzidas de uma única vez. Ou seja, vai chegar às 40 de uma vez. No nome aí, né, tu pode colocar qualquer coisa, né, início, planejamento, qualquer coisa. Vou colocar planejamento, que eu acho que é o que está lá no slide, planejamento. Massa. A entidade, tu pode até mudar se tu quiser, né? Que o nome da entidade está aí, Entity One, você pode colocar roupa. Aí. E eu dou ok, beleza. Criei meu planejamento aí, né? Seria minha fase inicial, né? Eu colocar 40 peças de roupa de uma vez. Repara que aqui embaixo, né, eu tenho até algumas informações, ó. O nome da minha entidade, que está como roupa, é um valor constante, né, que está chegando aí 40 entidades de uma vez. Então, estou tranquilo dentro disso daí. A gente viu que o primeiro trabalho que a gente iria ter, né, conforme o modelo que a gente falou, né, seria o modelo de corte, então a gente já iria fazer isso aqui, né, jogar o meu bloco process logo depois disso daí. Mas antes de eu jogar meu bloco process, aí vem a nossa novidade, que é justamente o primeiro bloco que a gente vai conhecer hoje, que é o bloco do station, que é o bloco, né, que vai representar a minha estação de trabalho. Para o station, ele é bem tranquilo.
Primeiro, a gente vai ter que prestar atenção que esse bloco Station, ele não vai estar nesse bloco desse menuzinho que a gente tem aqui de Basic Process. Ele vai estar em outro menuzinho desse, né? Que ele vai estar nesse bloco aí, Advanced Transfer. Aí, se você for procurar, tem um bloco do Station. É comum, para quem for fazer isso a primeira vez, né, pode não estar aparecendo, né, esses outros menuzinhos que estão aparecendo aqui para mim, né, ó, Advanced Transfer, Advanced Process, Basic Process, que estão todos os blocos que a gente já viu, Flow Process, Packing, Relatórios, Navigate, enfim. Pode estar faltando algum desses, né? Se tiver faltando, por exemplo, esse que a gente vai utilizar hoje, né, que é o menuzinho do Advanced Transfer, então tu dá com o botão direito do teu mouse e ele vai dar as opções aí para tu procurar por esse bloco, né? Nesse caso aqui, para mim, é um pouquinho difícil eu mostrar, né, porque ele já está habilitado, né? Então, se tu clicar aqui, ó, ele vai mostrar a tua barra de tarefas, então tu marca aí para ele estar aparecendo com esse Basic Process. Aí pode aqui vir, ó, anexar, e aí ele vai abrir uma janelinha justamente aí com os tipos de menu que tu está precisando. No caso, o menu que a gente vai utilizar hoje é esse aqui, ó, o Advanced Transfer. Eu acho que vocês devem estar vendo aí, né, essa janelinha que eu acabei de abrir aí no Arena, né? Se alguém tiver com alguma dificuldade, alguma coisa, só falar ou mandar no chat aí para a gente ir tirando essas dúvidas, beleza? Mas vamos lá. Depois de... Estou vendo aqui uma mensagem, Francisco pediu para repetir. Beleza, Francisco? Ó, deixa eu cancelar aqui para a gente ver, né? Provavelmente tu vai estar, né, com esse... Só aparecendo esse Basic Process, né? Que é onde estão os blocos que a gente conhece, né? Create, Dispose, Process, né? O bloco que a gente vai utilizar hoje, de novidade, é esse aqui, ó, o Station. Repara que ele é até rosinha, né? Ó, ele não é amarelo como o bloco tradicional, ele é rosa. E ele está nesse menu aqui de cima, ó, Advanced Transfer. Esse bloco do Advanced Transfer, se ele não estiver aparecendo, né, você só tiver com essa parte aqui do Basic Process, tu clica aqui, ó, nessa parte branca com o botão direito do teu mouse. Aí tu vem em painel de template e tu vem em anexar. Quando tu clica em anexar, ele vai abrir essa janelinha aqui, ó. Repara aqui o título da janela, ó, adicionar template panel. O que eu quero é esse primeiro aqui, ó. Aliás, o segundo, perdão. Advanced Transfer. Então, eu quero esse cara. É só eu clicar aqui e clicar em abrir, e aí vai aparecer esse menuzinho aí para vocês. Nesse menuzinho, né, repara que eu tenho uns blocos lá de Enter, Leave, Pick Station, Holds, Station, e tem mais alguns outros aí, que mais para frente a gente vai ver. Então, o que eu vou querer hoje é utilizar o meu Station. Beleza? Deixa eu dar um tempinho aí. Eu estou vendo que tem gente reclamando de... tá com dificuldades aí no Arena e tal. Isso até tá me deixando surpreso, sabe? Porque... Professor, boa noite.
desde fevereiro, né, que eu estou avisando para baixar. A gente já teve atividade no Arena postada em março, no Google Classroom, e meio que até justifica quem ainda não enviou, né? Mas, tipo, sempre estou disponível aqui para vocês para tirar dúvida, mas eu já esperava que vocês já tivessem, pelo menos, tentado instalar o aplicativo, né? Mas tudo bem. Então, nesse bloco Station, repara que ele vai ficar justamente posicionado assim, ó, na frente do meu bloco Process. Na verdade, a gente vai ver que a gente vai fazer um sanduíche disso daí, né? Porque antes do bloco Process, a gente coloca o Station. Depois do Process, a gente vai colocar o Leave. Leave aí de sair, né? Abandonar, né? Então, para cada trabalho da gente, né? A gente vai ter o nosso trabalho, Process. Já vou preencher esse bloco. Para a entrada desse trabalho, eu tenho uma estação. E após o trabalho, eu tenho a saída desse trabalho, né? Então, tem a estação, trabalho e a saída. Vamos ver como que a gente vai preencher esses danados. Para o Station, né? Não tem muita coisa o que fazer aqui, não. Tu olha no bloco, né? Quando tu dá duplo clique nele, hoje a gente só vai basicamente mudar o nome. Vou colocar aí que é a minha estação de corte do tecido, né? Então, essa vai ser minha estação de corte lá da roupa que eu estou tentando produzir. Então, a ação de eu cortar de fato o pano vai acontecer aqui no meu process, né? E aí eu posso até já mudar o nome para dizer que é o meu processo de corte, né? Meu processo de corte. Nesse processo de corte é muito fácil, né? Então, cada peça de roupa, né? Ela vai pegar vai ocupar, né? Quem está cortando o tecido durante um tempo. E depois desse tempo, né? Essa peça de roupa vai embora para a costureira e deixa lá o cara cortando a próxima, né? Então, imagina aí, né, que as minhas peças de roupa, elas vão meio que fazer uma fila, né, para esse cortador, e ele vai gastar o tempo lá cortando essa peça e pega a próxima, então vira aí uma fila de toda maneira, né, para cortar essas 40 peças. Repara que para esse exemplo, né, a gente falou lá no início que o tempo de corte da peça de roupa, ela varia aí de 8 a 12 minutos numa distribuição triangular. Então, fica fácil, né, da gente estar preenchendo aqui as informações, né, porque, por exemplo, na minha ação, é aquela minha ação padrão que eu falei, né, size, delay, release, né, size, né, eu fico lá aguardando o cara, né, para ser atendido, no caso, ser cortado. Delay seria justamente a ação de cortar o pano, e o release, que seria justamente tu liberar, né, o cortador para ele ficar apto a pegar a próxima peça de roupa. Como a gente falou aí, né, é uma distribuição triangular, então seleciono o tipo de delay aí como triangular. Lembra de mudar a tua unidade de tempo para minutos, né, porque a gente está trabalhando com minutos. E como a gente falou, né, ele está variando ali de 8 a 10 minutos, aliás, de 8 a 12 minutos, sendo 10 o valor mais comum, né? Então, geralmente ele gasta 10 minutos aí cortando o pano, podendo ser menos, o mínimo 8, podendo ser mais, o máximo 12. Então, a gente tem isso. Obviamente, no recurso que ele vai acabar ocupando, né, a gente pode adicionar aí, né,
o nome do recurso, né? Então, eu vou colocar assim, R-corte. Por que R-corte? R para eu lembrar que é o recurso do corte. Então, a gente coloca isso aí no nome do recurso. Deu ok. Deu ok. Então, termina, tu já vê que surge aqui, né, o espaço da fila para esse processo de corte. E outra coisa, não sei se vocês estão vendo, né, mas ó, de um bloco para o outro, né, deu um errinho aí que ele não está ligando, né, um bloco no outro, né? A gente sabe que isso tem que estar ligado. Então, só lembrar que é nesse botãozinho aqui em cima, ó, conectar. Tu clica nele, ele já meio que dá a bandeira de onde tu pode estar conectando alguém. Então, vamos conectar a nossa fase inicial, a minha estação de corte, a minha estação de corte, a meu processo de corte. E agora eu vou conectar, né, meu processo de corte ao meu live de corte. Esse live, né, como eu falei, né, ele é o que a gente vai representar como a saída, né, a saída desse nosso processo. Então, a gente pode estar, por exemplo, colocando no live, né, dizendo que ele é um live, né, eu estou deixando live o corte para ir para a minha próxima fase, né, que seria a costura. Então, estou saindo do corte, né, livre, corte para costura. Basicamente, seria isso aí. E, por enquanto, eu só vou mudar isso, porque já já eu vou falar aqui daquele delay, que já já eu volto para esse bloco para editar ele direitinho. Eu tinha falado, né, que a gente gasta tempo, né, de sair de um processo para o outro. Né? Quando eu pego o pano cortado e vou levar para a costureira. Então, nesse caminho, eu perco 2 minutos me deslocando até lá. Então, esse tempo de deslocamento, eu gasto nesse live aí. Né? Seria o tempo dele sair daí, do processo de corte, para chegar até o próximo. O que seria o próximo? O próximo seria meu processo de costura da peça, né? Então, seria outra estação. Então, lá vai eu ter que criar um novo... uma nova estação para esse meu próximo passo. Uma nova estação. Inserir o meu processo, né, de corte. E mais um livre, né, para ele sair do meu processo de costura. Então, repara que é uma estrutura praticamente igual aí, né? Porque aqui nesse Station 2 vai ser minha estação de costura. Eu agora estou até lembrando, vou até tirar esses tios e cedilhas, né? Porque às vezes dá um probleminha dá um errinho por causa desses caracteres especiais, né? Então, eu vou lembrar de fazer isso tudo aí sem colocar os cedilhas e os tios, né? No ar. Então, lá no meu processo de costura, né? Se eu for olhar no meu processo de costura, ele é um pouquinho diferente, né? Então, eu boto lá, processo de costura. Eu estou fazendo isso um pouquinho mais rápido, porque é a mesma lógica, né? O processo de costura é o mesmo, vai chegando peça de roupa, ocupa a costureira e vai embora. Então, é size, delay, release. Nos dados que eu coloquei lá no enunciado, então, a distribuição triangular, que vai gastar para costurar entre 18 e 28 minutos, sendo o valor de 22
o mais comum. E lembrar de adicionar, né, meu recurso aqui, né? Aí, no caso, vai ser meu recurso de costura. Para a gente dar os nomes aos bois, tudo certinho. E esse aqui, meu livre, só mudar o nome aí, né? Estou deixando a livre costura para ir para a minha próxima fase. Minha próxima fase é a minha inspeção. Epa. Não, oxe. Tem que digitar. Livre costura para inspeção. Beleza. Já eu volto aqui para colocar aquele delay que a gente tinha falado. E o último passo que eu tinha seria lá a minha estação, né? Estação de inspeção. E aí eu justamente iria ter, né, o meu processo de inspeção. Só que esse meu processo de inspeção, né, o que a gente vai ter, né? Esse meu processo de inspeção, deixa eu até botar o bloco aqui do process, né, para a gente já deixar ele arrumadinho, que isso aqui seria justamente o meu processo de inspeção. Esse meu processo de inspeção, ele vai ter uma lógica, né, um pouquinho diferente, porque o que é que a gente vai ter, né? Esse trabalho de inspeção, né, ele vai ser um pouquinho mais complexo. Na verdade, nesse bloco aí de inspeção em si, o preenchimento desse bloco vai ser até mais tranquilo, né? Porque a gente vai ter lá uma inspeção, só que vai ser uma inspeção constante aí, né? Eu vou estar gastando 2 minutos nessa inspeção. Então, tem lá o meu size de release, né? Eu posso adicionar aqui meu recurso, né? Meu recurso de inspeção. Só que aqui embaixo, né, é um valor constante, né? No encerado eu falo lá que ele sempre gasta 2 minutos para fazer essa inspeção. Então, é mais fácil eu preencher aqui embaixo, né? Só selecionar constante e são 2 minutos. Ok. Eu terminei meu processo de inspeção? Não. Meu processo de inspeção, eu falei que a gente vai ter lá uma condição, né? Com base lá, no caso, 20% das peças dá defeito. Então, 80% é que vai passar direto para o estoque. 20% a gente vai ter um retrabalho, né? Feito a gente falou. Então, ao invés de eu já ir colocar um leave aqui, eu vou ter que trabalhar com uma decisão. Que aí é o meu novo bloco de hoje, né? Que é o meu bloco de side, né? Nesse meu bloco de side, tu vai ter 2 caminhos. É pequenininho para a gente ver, né? Mas eu acho que eu consigo dar zoom aqui, ó. Porque repara que nesse meu bloco de side, ó, eu tenho 2 saídas, ó. Uma saída se der verdade e uma saída se der falsa. Verdade e falso. E isso faz você lembrar o que a gente viu lá em Ciência da Computação 1 e 2, né? Quando a gente viu o bloco lá do se, né? Ou do if. Né? Eu tenho uma condição
e dentro dessa condição, tu faz a análise, né? Se essa condição der verdade, tu vai por um caminho, era justamente o que tu colocava dentro do se, né? E se ela deu falso, então ela iria lá para aquela outra condição que seria o else, né? Então, ela vai ou por um caminho ou por outro caminho. Isso basicamente é o que a gente tem nesse nosso bloco aí. Então, ele vai dar dois caminhos aí para a gente. Esses caminhos, tu abre aí, né? No meu decide, né? Vamos supor aí que o meu teste de qualidade, né? Da peça. É o meu teste de qualidade. Ele vai dizendo aqui já o que a gente quer, ó. Um caminho aí, né? Dois caminhos pela chance, no caso. Né? Pela chance. O padrão, ele dá aí 50% para quebrar. 50% para um lado, 50% para o outro. Mas, a gente vai fazer o seguinte, ó. 80% das peças vai estar com a qualidade de verdade. Então, vai estar ok. Então, ela passa direto para o estoque. E só 20% é que vai dar falso. Então, ela vai ter que voltar para o meu processo de costura, novamente. Né? Massa. Como é que eu finalizo isso aqui, então, né? Já que eu estou acabando aí. Se eu quero acabar isso certinho, né? Então, o que é que eu vou fazer? Depois do meu process, né? Isso aqui está fazendo parte do meu process aqui, né? Ó, eu gasto 2 minutos aqui, né? Analisando a peça, e quando chega aqui, ele vai dizer se a peça está ok, vai ir para o estoque, ou se ela está com defeito, então ela vai ter que voltar para o nosso esquema. Então, isso aqui é o meu processo. O meu processo está representado por 2 blocos. E a gente viu, né? Ó, o meu processo ele agora tem que estar no meio do sanduíche, desses bloquinhos rosa. No começo, minha ação. Tá, ok. Na minha saída, eu sempre coloco um leave, né? Que é justamente ele dizendo para onde ele vai, né? Ó, leave corte, eu estou saindo do corte para ir para a costura. Então, estou saindo da costura para ir para a inspeção. Tá aqui. E daqui da inspeção, né? Como é que eu vou estar saindo? Eu vou estar tendo, né? O meu primeiro aqui, né? Ó, se for verdade. Repara que ele até fez uma ligação errada aqui, né? Então, é só dar seleciona aqui o tracinho, ó, e dá um delete, ele apaga, e tu faz a ligação certa aqui, ó, a ferramenta. Esse leave aqui, né? Repara que é aquele meu leave para aquela minha condição de verdade, né? Ou seja, se a peça estiver ok na qualidade. Então, esse meu leave vai ser um leave inspeção para estoque. Seria o fim, né, da minha simulação. E aí eu já posso até inserir aqui, né? Meu estoque, né? Então, coloca lá uma estação de novo. Né? Que aí seria a minha estação estoque. Tem minha estação estoque. E o estoque, né? Nesse nosso cenário aí, se uma peça chegou no estoque, então quer dizer que ela terminou o trabalho dela, né? Então ela chegou onde deveria chegar. Esse chegou onde deveria chegar é justamente o fim do meu processo. Então, ó, eu coloco meu bloco de dispose. Repara aí, né, que no nosso esqueminha tá aí, né? Começou com create, tá terminando com dispose. Esse dispose, você só pode mudar o nome aí, né, pro estoque. Né? Fazer que a peça chegou no estoque. Então, ok. Lembra de ligar, né? Aqui esses dois. E aí uma pergunta que eu estava esperando que alguém fizesse e ninguém fez. Ó, professor, não está faltando a gente ligar, né? Ó, por exemplo, aqui não está ligado na saída com ninguém, né?
estar fazendo algo do tipo aqui, assim, ó, né? Ou a gente poderia estar fazendo isso aqui também, ó. E estar fazendo esse aqui, né? Não precisa. Por que não precisa a gente colocar essas ligações? Porque esse bloco livre, a gente vai estar dando o apontamento de que ele deve vir para cá. Repara que a gente ainda tem que colocar aquele esquema de colocar o tempo, no caso, né? Então, como colocar o tempo, né? Seguinte, por exemplo, eu sei que na minha lógica, né, quando eu saio do corte, eu tenho que vir para costura, né? Eu até dar um zoom aqui para melhorar para vocês, né? Então, eu tenho que sair daqui, né? Minha peça de roupa chega aqui, ela vem para a estação de corte, é cortada, e daqui ela vai ser encaminhada para cá, né? Para ser costurada. Repara que eu não fiz nada ainda, né? Eu só botei o nome aqui. Porque a gente agora vai dar a lógica desse negócio aqui, ó. A minha lógica é o quê? Eu vou ter uma transferência desse tipo, né? Então, até para a gente fazer essa transferência, lembra que a gente vai ter que indicar essa conexão, né? Eu tenho que passar para o próximo passo, né? Então, para eu conectar de fato, né? Repara que aqui eu estou com connect. Está selecionado connect aqui embaixo. Ao invés de connect, bota routes, de rota. Ah, professor, então quer dizer que quando eu estou utilizando esses blocos livre aí, até chegar numa outra estação, aqui a gente está simulando o valor de deslocamento, né, dentro da fábrica de roupa lá, né? Mas, tipo, se for uma coisa que demanda de uma viagem, né, de um caminhão, que vai passar um tempo para chegar em um outro local, a gente estaria usando essa rota também. A gente fala muito de rota, né, quando é uma grande viagem, né, que vai demandar aí um tempo maior, mas a gente tem esse outro. Eu estou vendo agora a pergunta de Eliseu, né, esse das peças, quando ela vai ser reprovada. Eu vou falar já desse daí. Eu só quero amarrar logo isso aqui para entender o que é que a gente vai fazer, né, nessa saída. Então, quando eu for adicionar meu leave, eu vou ter que fazer esse meu trabalho. Porque o que é que a gente vai ter? Como o Eliseu lembrou aí, né, a gente só colocou a minha saída aqui, né, se as peças estiverem ok. Falta colocar a minha caixinha, né, se a peça, né, no caso aí, meu outro leave, né, para essa minha outra saída aqui, ó. Ele insiste em colocar essa ligação, que não existe. Então, eu teria esse outro leave aqui, né, ó. Seria um leave, né, que a minha qualidade deu ruim, então eu ia sair da inspeção para o estoque? Não, de volta para a costura, né, que a gente vai ter esse retrabalho. Então, se eu só desse ok aqui, não ia ficar essa coisa solta ainda. Lembra de conectar esses bichos aqui. E eu quero que, na verdade, né, quando ele cair para cá, ele volte para cá, para esse da costura. Então, o que é que eu faço? O que eu estava explicando agora. Vou na minha rota, digo lá que meu tempo de deslocamento vão ser 2 minutos, né? Ou seja, o tempo dele sair da área de inspeção e voltar para a costura. Da onde veio esse tempo? O cara me deu no enunciado. Ele me deu no enunciado que o tempo vai ser esse. E ele pergunta, né? Para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Repara que estão aí os nomes, né? Estação 1, estação 2, estação 3, estação 4. Acaba sendo um pouquinho chato da gente estar identificando, né, qual é o nome
dessas instações. Para facilitar um pouquinho, né, como que a gente sabe direitinho o nome dessa instação, a gente poderia ter colocado, né, o nome das estações, né? Porque a gente só colocou, ó, o nome no bloco lógico aqui, né? Mas, ó, se a gente abre aqui minha estação Cortel, tá? Station 1. Então, eu vou mudar ela para Station Cortel. Minha estação de costura tá, ó, Station 2. Esse bloco de cima é o nome que aparece aqui para mim no modelo, ó, dentro desse quadradinho rosa. Na lógica do programa, é esse nome de baixo aqui que ele coloca, Station Name. Então, eu vou colocar costura. Aqui embaixo, ó, estação de inspeção. Essa estação de inspeção, eu tiro 3 aqui e coloco inspeção. E a minha quarta estação que estava aparecendo é a minha estação estoque, né? Então, muda aqui de 4 para estoque. Beleza? Se tu volta agora para essa caixinha, ó, quando eu for selecionar aqui, ó, na saída do meu decide. Eu quero sair da inspeção para ir para a costura. Então, eu clico aqui, vou selecionar a rota, digo que serão 2 minutos de tempo, né, que ele vai gastar para andar nisso daí, e aqui eu consigo agora escolher, ó. Agora está com um nome fácil, para eu não ter mistura, né? Então, eu quero ir para costura. Dou OK, e ele já criou essa lógica. Repara que aparece até aqui, ó. Esse meu livre, ele vai gastar, ó, 2 minutos para ir para a estação costura. Ah, professor, então todos os livros que eu tenho aqui, eu tenho que fazer esse trabalho. Por exemplo, meu livro de corte. Meu livro de corte, né, quando eu termino de cortar o pano, né, eu vou para a minha estação costura, gastando, né, nesse deslocamento 2 minutos. Minha livre costura para inspeção. Seleciono a rota, digo que eu vou gastar nesse deslocamento 2 minutos para ir para a estação inspeção. OK. Esse livre aqui a gente já fez, falta fazer só esse aqui, que é o livre de rota, né? De 2 minutos, gastando aí no deslocamento, para chegar na minha estação estoque. OK. Pronto. Parece que estamos finalizados, hein? A gente, só relembrando, né? Criou lá no bloco do Create, né? Disse lá que estão chegando as 40 peças de roupa. Aí criou a estação de trabalho, de corte, onde tu colocou, né, as informações lá. Repara que nessas estações que a gente cria, né, basicamente tu só edita 2 informações, né? Essa aqui, que é o nome do bloco que está aparecendo aqui, né, o nome rosa, e esse nome aqui, que é o nome que tu usa para fazer os apontamentos dentro dos outros blocos. Então, acaba tendo essa lógica aí. Então, tem outra pergunta aqui, né? Na parte da qualidade, teria de ter livre inspeção para costura? Acho que a Patrícia perguntou na hora que eu estava fazendo, mas tem sim, a gente tem. Como nesse caso, né, qual é a diferença aqui desse meu bloco do decide, né? Ele bifurca minha saída, né? Quando eu só tenho o bloco de process, né, é uma saída só, né? Então, eu só vou ter um livre. Como aqui ele bifurca, né, para 2 caminhos, então ele tem isso, né? 2 livres, né? Um quando o caminho dá verdade e outro quando dá falso. Esse quando dá falso, na verdade, a gente viu que ele vai fazer um ciclo, né? Porque ele vem para cá, para costura. Então, ele vai passar o tempo de novo aqui na costura. Quando sair da costura, vai para livre.
para vir para a inspeção, vai ser inspecionado novamente, e se tiver ok, ele vai para o estoque. Se ainda tiver com defeito, ele cai para cá e volta para a costura. Então, pode acontecer de uma peça tá bem defeituosa, e ela tem que passar algumas vezes nesse ciclo. A Francisca acabou de perguntar aqui, né? Poderia deixar em connect, caso estivesse ligando o sentido dos leaves até a próxima estação. Então, nesse caso que até foi proposital, Francisco, o que é que está acontecendo? Na minha estação costura, né? Ela recebe trabalhos de 2 pontos diferentes. Ela não está mais seguindo uma retinha, feito a gente estava fazendo, né, de conectando um bloco no outro. Minha estação costura, ela vai receber 2 caminhos de uma vez. Então, vai ficar bagunçado se a gente estiver utilizando os conectores, né, que seria, no caso, ela está... tanto que nem o Live, ó, ele não deixa mais, ó. A gente tenta... depois que eu coloco aquela rota, né, que ele vai fazer, né, ele não aparece mais, ó, aquela minha opção de eu conectar para a entrada, né. As entradas, beleza, ela ainda aparece, né, mas o livre, depois que eu colocar a rota, ó, ele nem permite mais, ó, aqui no lado direito, que eu clique para colocar um novo conector. Então, para utilizar o conector não faz sentido, Francisco, porque aqui, minha estação costura, ela está recebendo a peça nova, né, que acabou de ser cortada, e ela também está recebendo as peças defeituosas, né, que volta para cá. Então, não tem mais essa de conectar. Tu vai ter que estar trabalhando com os livres. Porque o livre, né, de deixar, né, abandonar, depende aí da tradução, tem justamente esse cenário, né? Tu observar para onde tu vai encaminhar, né? Aquilo ali, né? Repara que ele é posicionado depois do processo, então ele vai pegar o que o processo produziu e ele vai pegar aquilo e encaminhar para algum outro lugar. Esse encaminhar para algum outro lugar é justamente ele mandar para alguma outra estação de trabalho, né? Ou para algum outro local, né? Então, a gente acaba tendo esse processo aí, né, para ser observado. Eu espero que eu tenha sido claro aí. Se tiver dúvida, pronto, Francisco mandou mais uma coisinha aqui, ó. Daria problema deixar livre de corte para costura e pôr a inspeção para a costura por holds. Rapaz, pode. Só que o problema, Francisco, é que como tu iria ter que fazer aquele delay do deslocamento, né? Porque no enunciado, né, que a gente viu, a gente teve uma coisa bem clara, que ele disse que a gente sempre gasta 2 minutos, né, para ser deslocado de uma estação de trabalho para qualquer outra, né? Então, ele deixa bem claro isso, todos os caminhos que a gente faz. Se tu liga direto, então, a forma que tu iria ter de colocar um delay, né, nessa andada, seria fazer algo semelhante ao que a gente fez aqui, né, ó, nesse bloco do process, né, que eu digo que ele está gastando 2 minutos para analisar. Então, ele fica parado 2 minutos aí. Mas o que vai, de fato, dizer se a inspeção está ok ou não é o meu bloco seguinte, né, que é ele que vai definir. Mas se eu não coloco esse bloco aqui, a inspeção ia ser instantânea. Não ia gastar tempo inspecionando a peça de roupa. Então, por isso que eu tenho que ter esses dois, né? Um para atrasar, ou seja, para gastar o tempo inspecionando, e outro para justamente só dizer, né, se está ok ou não está, ele bifurcar esse caminho. Então, se tu faz esse caminho que tu pensou, né, Francisco, de
conectar direto, então tu ia ter que fazer essa gambiarra de colocar um process ali só para atrasar 2 minutos para representar esse tempo de deslocamento. Para não fazer essa gambiarra, tu usa 2 livros. Aí ele não tem... Tu vai estar representando todo jeito esse deslocamento de 2 minutos que é para ter. Então, alguém mais alguma dúvida? Se tiver, aproveita aí. A gente está quase terminando de construir esse modelinho aí. Eu vou entender que esse silêncio não tenho dúvida. Vamos lá, então. Quem tiver alguma dúvida, é só mandar no chat ou falar via microfone. Tá certo, minha gente? Então, para finalizar, né, a gente já criou aí todos os textos, né, tudo certinho. Chegou aqui uma mensagem no chat. Pronto, muito bom, Patrícia. Ainda bem que tá tranquilo. Então, quando a gente terminar de construir, né, falta a gente falar uma coisinha, que é eu conectar, além de ter conectado todas essas estações, né? Obviamente, quando tu terminar, tu vai ter um modelinho semelhante a esse aqui, né? Ó, onde a gente vai ter o planejamento, minhas três estações de trabalho, né? Ó, corte, costura, inspeção, e aqui o estoque, que seria a minha saída. Falta eu representar aquilo que ele me pede, né? Que um dia de trabalho vão ter 10 horas, né, de trabalho, ou 600 minutos. Então, essa configuração a gente já viu como fazer, né? Justamente aqui no teu menu Run, ou rodar, né? Se tiver traduzido aí, feito o meu. Então, vem aí no teu menu rodar ou Run, e clica em configurar. Então, nesse espaço aí de configurar, né? Vai nessa abinha aqui, né? Parâmetros de replicação. E vamos dar uma olhadinha aqui, né? Que ele fala, ó, qual é a duração dessa replicação. Eu vou marcar que são 600 minutos. Né? Então, na verdade, eu vou deixar aqui todas as minhas casas em minutos, né? Que aí ele deixa isso tranquilo para mim. Então, configuro lá que eu vou trabalhar, né? 600 minutos. E dou OK. Então, meu modelinho está pronto. Se a gente coloca ele para rodar, né? Então, para que eu estou baixando a velocidade aqui da replicação, só para explicar a nossa lógica, né? Quando a gente der o play para ele executar. Então, o que é que a gente está tendo, né? Deixa eu ver aí. Começaram a chegar as peças de roupa, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Tá bem lento, que é pra gente ver, né? Ó. Chegaram as peças de roupa, chegaram 40 peças de roupa. Repara aqui, ó, tá todo mundo parado aqui no corte e a gente tá tendo lá o tempo, né, de cada uma ser cortada, né? Daí do corte ela vai pro live, do live ela vem aqui para a estação de costura, não? Repara que tem um delay, ó. Ela sai aqui e demora um pouquinho para ela vir aparecer aqui. Que é justamente aquele delay de 2 minutos, né, dele estar se deslocando. Aqui para baixo, eu tenho o processo de costura. Repara que eu já estou com fila aqui. Ó. Ele vai costurando. Quando ele costura, ele deixa aqui para o live. Do live, ele vem aqui para a estação, passa no processo de inspeção. Repara que ele passa um tempinho e depois ele sai. São justamente aqueles 2 minutinhos que ele gasta aqui. Né?
No meu bloco de qualidade, ele vai bifurcando, né? Repara que a gente já tem até um número aqui, ó. A gente já tem que 8 peças saíram para o estoque, agora 9, e 3 deram defeito, então voltaram lá para cima. É tanto que tu olha, são 10 peças agora, e a gente vê que chegaram 10, chegaram 11, 12, e por aí vai. Ele está acelerando aí. Para aí que o número que a gente vai colocando aqui, ó, na quantidade, agora foi mais uma para defeito, mais outra para defeito, vamos esperar chegar uma que deu aqui, ó, 18, passa um pouquinho, 18. Esse atraso que a gente tem aqui é justamente aquele delay também que a gente tinha colocado, né, de 2 minutinhos para ele passar. No fim, né, a gente já está vendo que esse meu modelo, ele não está batendo essa minha meta de ter 40 peças de roupa produzidas em um dia. Ele não está batendo essa minha meta, né? Nesse caso, ó, só chegou no meu estoque, ó, 18 peças de roupa. Aqui ele vai dar a opção de eu ver o relatório, mas tipo, eu não cheguei ainda, não cheguei na minha meta. Se a gente for olhar, né, como parou aqui a simulação, ó, quando rodou às 10 horas, as 40 peças entraram. Se a gente for dar um zoom aqui para olhar, ó, as 40 peças entraram? Entraram 40 peças. Aqui no meu processo de corte, tem alguma? Tem 0. Então, o meu gargalo não é aí. No meu processo de costura, ficaram peças lá ainda para serem costuradas? Ficaram. Para que tem 21 peças paradas aí. No meu processo de inspeção, não tem ninguém parado, então... No meu controle de qualidade, as 18 que foram aprovadas, foram as 18 que chegaram no meu estoque. Então, repara que nesse esquema da gente, né, o gargalo acaba sendo o meu processo de costura. Então, a gente já está naquele nosso trabalho, né? O que é que a gente pode estar mexendo dentro disso daí, do meu processo de costura? Vamos mexer no nosso recurso. Então, seleciono aqui meu processo de costura, clica aqui em recurso e repara aqui, ó, no meu processo de costura, eu tenho uma costureira, basicamente, ó, capacidade 1, eu tenho uma costureira. Vamos colocar 2 costureiras, para ver se vai melhorar um pouquinho esse nosso cenário, e vamos colocar para executar de novo. Então, agora a gente tem 2 costureiras ali, né, no nosso processo. Vou acelerar um pouquinho aqui, só para a gente ver esse negócio andando. Estão chegando as peças, né, ó. Daqui a pouco a gente completa as 40 peças. E agora começou a chegar trabalho lá para o processo de costura. E, obviamente, já está andando aqui, ó, todas as partes para ele. Se a gente acelera mais, né, para ver esse caminho como foi. E chegamos no fim do dia. Antes de eu apertar assim, tu já vê que melhorou esse número da gente, ó. A gente conseguiu mandar para o estoque 37 peças. Só ficaram faltando 3. São justamente as 3 que estão aqui, ó. Se a gente for ver o relatório, ele só vai detalhar um pouquinho mais isso que a gente produziu, né? Mas a gente já vê que aumentando a costureira, ele tem essa possibilidade, né, de agilizar, né? Tinha dado 18 na primeira, né? Então, com uma costureira só, tem 2 costureiras, já mais que dobrou, né? Já foi para 37. Só faltando aí 3 pecinhas para a nossa meta, né? Que é produzir 40 peças por dia. E aí, na verdade, a gente vai ter um dilema, né, nisso. Repara aí que o que saiu, a number out, né, o número que saiu, saíram aí 37. Então,
Deixa eu ver aqui essa parte das filas, né? Ó. Ele vai mostrar algumas outras informações. Inclusive, ó, a gente teve ali um número de peças esperando, mas para o corte, né? Mas a gente viu que o corte da gente ele não é o gargalo da gente no fim do dia. O gargalo é aqui, ó, na costura. A fila até que está pequena, né? Mas não está batendo esses 3 dias. Porque, eu vinha falando do dilema, né? Por que dilema? Porque se tu coloca aqui, né? 3 costureiras, repara que vai ser demais. Porque a gente coloca para rodar isso, vou acelerar o máximo que eu posso aqui. Então, ó, acabou muito antes o tempo de trabalho. A gente consegue produzir as 40 peças de roupa só, ó, tá aqui, né, como ele mostra. Só que quando a gente vai ver os recursos da gente, né, nesse relatório aqui nos recursos, repara que a gente tem aqueles números que a gente vai ver aqui, né? Então, por exemplo, a taxa de ocupação, né, deles é uma taxa de ocupação bem baixa, na verdade, ó. A taxa de inspeção, beleza, porque é uma atividade rápida, ela vai dar baixo mesmo, mas a minha taxa de ocupação da costura está menor do que a de corte. E a gente viu que a de corte nunca foi um gargalo. Então a gente está tendo uma subutilização ali do negócio. A gente está produzindo, tem capacidade para produzir muito mais de 40. Nesse caso, eu iria sugerir só 2 costureiras. Por que só 2 costureiras? É uma novidade que a gente pode fazer. Por que só 2? Vamos só editar aqui no meu rodar. Repara que aqui em cima, ó, número de replicações. Eu só estou simulando um dia de trabalho. Vamos simular 10 dias de trabalho para a gente comparar, para ver se em 10 dias de trabalho eu subo mais de 37, eu chego em 40. Então, vamos ver. Eu coloco aí para ele executar. Ele vai executar vários dias aí. Ó. Aqui embaixo você vai vendo o dia que ele está executando. Ó, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8. E repara que ele até vai fazendo em conta como se fosse uma agenda andando. Ó, dia 9 de abril, então, enfim. Então, vamos dar uma olhadinha. Como eu simulei 10 dias, aí ele vai dar aqui, ó. Repara que a minha média, né, ó, minha média para 10 dias, ela sobe para 39. Porque se a gente vai destacar, aí aqui nas outras folhas ele vai falar, por exemplo, nesse dia aqui, na verdade, deixa eu procurar, tem um relatório que ele mostra justamente o dia a dia de cada replicação. Eu acho que é na próxima. Não, deve ser aqui nessa parte dos processos. Ele tem como detalhar aqui por replicação. Pronto, esse aqui. E aqui ele vai destacar por dia, né? Por exemplo, ó, no meu primeiro dia, a minha replicação 1. Na minha replicação 1, ele coloca aí os nossos dados, né? Coloca a nossa média aí de quanto foi, mas ó, a gente conseguiu 39 no primeiro dia. No segundo dia, cadê aqui? Ele vai ter, no meu segundo dia,
eu consegui entregar as 40 peças. No meu terceiro dia, é porque ele coloca o 10 na frente, tá, gente? Ele só bagunça um pouquinho. Mas nesse outro dia, a gente vai ter a nossa replicação. Então, o que é que ele está querendo dizer para a gente? Né? Dependendo do dia, ó, aqui foi 39. Se tu tá com 2 costureiras, dependendo do dia, tu consegue bater essa meta, né, de produzir 40 peças. Tem dia que você não vai bater essa meta. Agora, se você quer de todo jeito bater 40 peças de roupa todo dia, garantido, então tem que ser 3 costureiras. Então, essa é a análise que tu pode fazer e já dá pro cara, né? Ó, o indicado é tu ter 2 costureiras, porque tu tem 2 costureiras em tantos dias, que aí é só tu contar ali, em tantos dias tu vai bater as 40 peças, e em tantos dias, em porcentagem, tu não vai bater, mas tu vai ter, sei lá, 95%, 96% da meta batida. E aí vai ficar a escolha do cara, né? Se ele vai querer investir na contratação de uma terceira costureira para garantir 40 peças todo dia, mas como a gente viu, elas vão ficar subestimadas, né? Poderia produzir mais do que 40, se forem 3. E se forem 2, dependendo do dia ali, né? Que a gente sabe que são vários fatores, né? Dentre os fatores que a gente colocou justamente aquela taxa de erro, né? Taxa de defeito. Então, dependendo do dia, tu consegue bater aquelas 40. Né? Provavelmente um dia que deu pouco defeito, né? As peças de roupa. Mas num dia que deu mais defeito, aí vai ser mais difícil deles baterem, né? Então, eu queria agora abrir para perguntar aí se vocês têm alguma dúvida, alguma consideração a fazer. Deixa eu até abrir a câmera aqui. E essa é a hora de vocês. Alguém tem alguma dúvida, alguma consideração? Está com alguma dificuldade? Eu acho que dúvida vai ser tanto começar a executar, né, professor? Acho que a Patrícia vai falar. Eu estou dizendo que eu acho que vai surgir mais dificuldade quando o pessoal começar a executar no próprio Arena, né? Porque uma coisa é você fazer aqui para a gente e a gente prestar atenção, mas a outra é a gente executar, né? Então, eu acho que vai ter um pouco de dificuldade em relação a isso. Assim, no meu ponto de vista, né? Pode ser que alguém... É por isso, Patrícia, que eu estou gravando essa aula de hoje, né? Porque quando eu terminar aqui, eu faço o upload dela para o YouTube e coloco lá o link para vocês darem uma olhadinha, né? Eu até me confundi aqui, né, no prazo de entrega da atividade. Eu vou dar uma semaninha para vocês fazerem essa atividade. Então, vocês têm essa semana aí para reproduzir isso que eu acabei tanto de mostrar no slide, né? No slide também tem o passo a passo, quanto na nossa nesse vídeo que vai ficar aí no YouTube depois, né? Então, eu só queria perguntar se alguém tem alguma dúvida, tem mais alguma consideração. Se não, eu vou encerrar a aula aqui agora, né? Porque a gente teria aí um pouquinho mais de meia hora de aula, né? Ainda. Então, fica aí para vocês praticarem agora. O professor, aí se surgir dúvidas, a gente pode mandar um e-mail para o senhor? Pode. Tá lá a atividade aberta no Google Classroom, então se tiver alguma dúvida, tu pode mandar um comentário lá com a dúvida, que é até bom, porque se é a dúvida comum de outra pessoa, né, então já facilita dela ficar lá. Tá bom, muito obrigada. Alguém mais alguma dúvida, mais algum comentário? Professor Anchieta, professor,
É o mesmo comentário que Anchieta vai fazer, ele pode falar. Em relação a esse exercício que é para entregar hoje, Hum. que era para ter sido feito no Excel, fui para fazer no Excel, né? Eu Sim. eu fiz seguindo aquela A lógica lá, né? passo lá, está anotado, e Uhum. depois, nos dados aleatórios ali, eu coloquei o que está na apresentação, em PDF. Pronto. E aí não bate as informações. Manda para mim o exercício que eu dou uma olhadinha nele e comento para ver se está tudo certinho. Se eu ver que tem alguma diferença, eu falo para tu. Aí, em relação assim, a tipo Excel, se tem lá uma consideração que é você pegar duas colunas e aplicar fórmula na mesma coluna. Ela está dando aquela cruzamento, né, de falar, ela não fecha, ela dá aquela setinha que fica para lá e para cá dizendo que você está usando a mesma informação. Aí não calcula. Aí eu fiz uma outra consideração. Então, eu vou mandar de jeito que eu fiz e vou tentar explicar qual foi a dificuldade que eu tive, então. Tranquilo. Fica à vontade. Tá bom, obrigado. Fica à vontade. Nada. Anderson, era isso que a Anchieta ia falar? Essa mesma dúvida, pessoal, que a gente tava comentando eu e ele aqui. É sobre acho que a coluna E, lá no passo a passo que o senhor falou, a fórmula, acho que o senhor inverteu. Quando o senhor falou lá, se desse maior, só vendo lá no material, com a C, usaria a C, mas era no caso para usar a coluna G. Aí tem, o senhor depois dá uma olhada, quando a Anchieta enviar o senhor. Tá. Eu posso ter sei lá, inverteu. Eu vou dar uma olhadinha, então. Isso às vezes pode ter sido até erro de digitação mesmo na hora de eu fazer, né? Porque a aula passada, quando a gente construiu a planilha, deu tudo certinho, né? Então, deve ter sido algum erro de digitação lá no PDF. Mas aí, fiquem tranquilos, mandem que aí eu no fim de semana eu vou estar dando uma olhadinha nessas atividades, aí eu dou o feedback para vocês. Só para finalizar o assunto, o assunto da aula, né? Como eu já falei, né? Está postado aí tanto a atividade quanto o slide. Esse vídeo aqui, né, que eu estou gravando, em breve eu posto lá o link no YouTube para vocês também olharem. E só lembrando, né, que a gente tem a nossa avaliação, né, sendo construída justamente em cima desses exercícios, né? Então, lembrem-se de participar aí. A gente teve já, esse é a terceira atividade, a quarta no caso, né? A gente teve 3 antes e agora é esse quarto. Próxima aula também vou passar mais uma atividade, então vale 5. São 5 atividades. Eu estou só alinhando com a coordenação, né? A distribuição de pontuação dessas atividades para que a gente possa definir isso. Então, assim que eu tiver, eu passo para vocês. Beleza? Então, é isso. Quem já terminou, né? Quem está por aí, eu vou liberar vocês. Agradecer mais uma vez aí pela participação, né? Agora é com vocês aí, metam bronca aí no exercício. Eu acho que Eliseu ia falar alguma coisa. Não, porque ele acho que voltou. Então, estão liberados. Eu vou passar uns minutinhos aqui para quem quiser tirar mais alguma dúvida, fazer mais algum comentário. Eu vou ficar aqui na sala, mas só agradecer aí mais uma vez, desejar a vocês aí uma boa Semana Santa. E semana que vem a gente se vê de novo aqui no Google Meet, né, nessa mesma sala de aula virtual, para a gente dar sequência aí nessa coisa do Arena. Tranquilo? Então, grande abraço aí para vocês. E vou passar uns minutinhos aqui para tirar dúvida de quem quiser.